E aí? Fala, Vitão! Tudo bem, meu querido? Como é que você tá, meu amigo? Tô vivo, cara. Tô bem pra caramba. A vida tá acontecendo aqui. Cara, que massa, velho. Essa vida. Você tá de boa? Não, tô de boa, cara. Tava passeando e tal, tava com um colega que veio de Minas Gerais. E aí, como a vida acontece agora e hoje é segunda-feira, aí levei ele pra curtir lá o Beach Park, pra ficar lá com os toboágua e aquelas coisas todas, e desce tomar banho de piscina. Aí, maravilhoso, né? E comemos uns churros lá, porque a vida é agora. Tu comeu churros? Vocês É, comeram churros? comemos churros, né? Um churrozinho, docezinho de leite, negócio primeiro, né, cara? É o que é o nosso tema da nossa live aqui hoje. A gente vai falar hoje de comportamento alimentar. Sim, caraca, eu gostei desses churros. Você tá bem, queridão? Tá numa boa? Tô numa boa, tamo bem, Vitão. Vamos começar essa live Tá, pra não, eu vou gente te fazer aí. algumas perguntas hoje, porque eu sei que você Ah, gosta do não, tema. cara, o tema é muito bom, o tema parece muito comigo, parece muito a forma que eu trabalho, e eu gosto demais desse tema, que é comportamento alimentar, então eu acho que hoje à noite a gente tem muito para aprender aqui nessa nossa 1 hora de live, eu aposto que a rapaziada vai gostar, velho. Ou eu queria uma breve apresentação sua, já que você está aqui e eu abri a live. Hoje eu sou o líder. Eu gostaria que você se apresentasse aqui para a galera. Não, é bom, é bom, legal o pessoal te conhecer, a galera que não te conhece. Olha só, pessoal, eu sou o Petros, sou nutricionista, né? A minha abordagem aí entra com a questão do comportamento alimentar, é uma das abordagens que eu uso muito em consultório, né? Além de trabalhar com a nutrição esportiva e aquela coisa toda, eu uso a ferramenta comportamento alimentar para poder levar para o meu paciente melhor. Né? Então, sou de Pedro, sou de Fortaleza, Ceará, mas sou conhecido como Petros o Titulado, né? Profissional de nutrição aí há 2 anos no mercado, né? Há 10 anos atrás eu era segurança e desde 2 anos de prática clínica, hoje, né? Especializado aí na questão de comportamento alimentar. Né? Então, esse sou eu. Caraca, obrigado, velho. O tempo passou, né, mano? 2 anos já, velho, de formado. 2 anos, Vitor, de formado, que a gente se conhece, que a gente troca uma ideia, bacana. Isso é muito bom. Que Eu conheci loucura. você, eu não era nem formado. É mesmo, é mesmo. Foi na resenha, nas coisas de humor, nas loucuras Nas virtuais. loucuras da vida virtual, foi quando a gente se conheceu, entendeu? Cara, que doideira, velho. E assim, o Titela, já começar aqui perguntando, porque quando a gente troca ideia, a gente faz live, a gente sempre vai muito para um tema de mitos da nutrição, vai para resenha, vai para zoeira. E assim, às vezes a gente traz umas ideias de comportamento, mas eu até queria saber como que. O sotaque é bom mesmo. É, Como é que você foi assim para essa área de comportamento? Assim, por que que você buscou essa especialização? Que diferença que isso fez também nos seus atendimentos? Já perguntar a fofura. Já vai logo valendo, né? Olha só, Não, né? Por que que eu decidi ir na área de comportamento alimentar? Vitor, muito simples, né? Quando eu percebi que o ser humano ele não come somente por um fator biológico, né? Pelo fator ato de comer, só pelo fator biológico, eu entendi que ele come por 3 fatores. Eu sempre digo isso nas minhas lives. O ser humano come pelo fator social, cultural e biológico. Né? Então, o estudo do comportamento alimentar, ele agregou na minha prática clínica como fazer com que aquele paciente tenha mais calma, mais tranquilidade, aonde você ensina ele, você dá asas para ele voar e você confia nas escolhas dele. Né? A nutrição. Ah, Pet, mas isso não é nutrição. Calma, meu filho. Não estou falando isso. Estou dizendo para você o seguinte: que você ensina seu paciente a comer de uma forma mais intuitiva nas suas sessões com seu paciente, e isso faz com que você faça ele ter uma autonomia, né? Escolhas alimentares, sem restrições, né? Sem restrições, aonde ele vai ter o controle do ato de comer. E aí, quando eu falo de comportamento alimentar, eu não falo somente de emagrecimento, só de quilocaloria, só isso. Então, envolve muita coisa, aqueles fatores que a gente disse no começo: social, cultural e biológico.
Então, eu como profissional, nós como os profissionais contemporâneos hoje no mercado, a gente tem que entender esses 3 fatores para conseguir aplicar ali para ele, né, um bom plano dietético ou um controle alimentar, ou não sei qual método que vai trabalhar com ou sem dieta, parece um negócio meio confuso, mas dá para se trabalhar sem dieta também. E aí você consegue fazer com que aquele paciente, ele, como você diz, Vitor, ele fique mais tranquilão. Não é isso? Ele fique mais tranquilão, vai levar de boa, entendeu? Churrozinho hoje no Beach Park, subindo, descendo escada, brincando, se divertindo, pode, né? Então é muito bom você ensinar isso para o seu paciente. Cara, em plena segunda-feira, mano. Né? Nem se em plena segunda-feira, né? Então você vai lá com... Poxa, mas peraí, eu só posso... Na semana eu faço a dieta, final de semana eu furo. Mas tem alguma regra que os alimentos permitidos no final de semana não pode comer eles na semana? Isso não existe, Titela. Só se a gente estiver pensando naquele conceito de dieta restrita. Né? Onde a pessoa fica... Então, quando você dá autonomia e mais liberdade para o seu paciente, lógico, sem essa questão de você esquecer a bioquímica, a fisiologia, né? As interpretações de exames laboratoriais, essa questão é tudo muito importante. Mas eu tenho que saber como é que eu vou conectar isso para o meu paciente de uma forma que seja mais fácil. Então, não preciso chegar para o paciente e falar, ó, você vai comer leucina valida, leucina, né? Você está com deficiência de biotina, metionina, metilcobalamina. Velho, traduz, é mais fácil, tá? Carne, vegetais, né? Então, você consegue ensinar ele sem tanta dificuldade, né? Então, quando ele tem escolhas alimentares, então ele passa a comer menos. Se ele come menos, obviamente, se for um processo de emagrecimento, ele vai perder peso. Entende? Aqui, fofinho, rapidão. Eu posso te perguntar um monte de coisa aqui, né? Pode, fica à vontade, Vitão. Porque você tá falando de um jeito muito bonito. Tô gostando da forma como você tá fazendo conteúdo. Tô feliz pra caramba mesmo. Cara, beleza, eu acredito nessa forma de nutrição, acredito nessa maneira da gente trazer autonomia para o paciente para que eles saibam fazer as próprias escolhas, cara, sem peso. Isso é muito louco, porque envolve também muito autoconhecimento. Então, com o comportamento alimentar, a gente consegue acessar o sintoma, o desfecho, o que ele tem ali com a comida. Eu gosto de falar disso porque muitas vezes a gente, com a abordagem comportamental, começa a viajar e não, beleza, vamos ficar aqui mexendo na raiz, vamos ficar aqui refletindo, vamos fazer psicologia. Psicologia, nutrição. A gente faz nutrição. A gente fala da comida. Da comida. Sim. Por que tu exagera no brigadeirinho? Por que tu exagera no bolinho? Por que você tem que fazer o gerente chorar sempre que você vai no rodízio de pizza? Então, eu tô deixando assim bem claro aqui para você, para mim, para todo mundo que estiver assistindo. Nutrição, terapia. Se tiver os dois, liberdade e autonomia para os pacientes. Maravilha. Mas voltando para esse tal de comportamento alimentar, eu preciso saber, nós quer saber, a galera quer saber, porque o pessoal aqui me mandou carta, mensagem para perguntar para você ferramentas de comportamento alimentar. Como que tu utiliza isso dentro de consultório? Fala para nós, Stella. Fala tudo aí. Tá. Ó, dentro de consultório. Então, a gente que trabalha nessa mais a questão do comportamento alimentar, eu tenho que saber o que é, né, a causa, não o sintoma. Entende? Bom. Então, você tenta fazer os mecanismos para com que ele realmente entenda a causa do que está acontecendo. Se é um paciente que tem descontrole com a comida, está comendo muito, o que faz com que esse paciente, né, tenha esse gatilho para comer muito? Por exemplo, vamos dar um exemplo clássico, as dietas restritivas. A pessoa faz uma dieta restritiva, quando ela termina, ela vai no rodízio de pizza, ela come porque ela está saindo da dieta. Ou porque ela pagou, porque tem que fazer o cara chorar. Entendeu? E aí você, no mecanismo de comportamento, você chega para a pessoa e fala, olha, comer com prazer não quer dizer comer muito. Entende? Então, você consegue dar o mecanismo para ela de outra forma. Se eu estou estressado, chateado, eu vou lá e como. Você tem que saber qual a raiz do problema que te levou àquela chateação. Se o boy lhe deixou, minha filha, você precisa de um boy novo. Não é? O outro que se lasque lá, entendeu? O problema dele. Então, não, quando eu chego em casa estressado, eu vou lá e tomo cerveja, já saio da dieta, já chuto o pau da barraca. Então, se eu chegar para ele e falar, ó, corta, é o mais do mesmo.
Você vai ter foco, você vai ter força, você vai ter fé. Você tem que entender o paciente no seu íntimo. Então não adianta você saber não adianta você saber de bioquímica, não adianta você saber de fisiologia, esses trecos todos de manipulação, de farmácia disso ou daquilo. Se você não entende de pessoas, se você não conhece quem está na sua frente, se você não se põe no lugar dela para saber qual é o sofrimento dela naquele momento, para você poder acolhê-la e assim você transferir um bom plano dietético. Entendeu? Então, a ferramenta que eu falo, eu tô chateado, vou lá e bebo. Poxa, você já experimentou passear com o cachorro, escutar uma música alta? O que você gosta de fazer? Entendeu? Às vezes são coisas simples, é um mecanismo simples, ninguém está se metendo na psicologia, não é isso. Mas às vezes é um mecanismo simples que você consegue identificar com aquele paciente. E aí você chega. Geralmente eu tenho muitos pacientes psiquiátricos, e aí deles eles chegam e falam assim: doutor, minha terapeuta, eu quero o telefone dela. E aí já entra em contato com ela. Diz: doutor, nós estamos trabalhando nesse aspecto, nessas coisas, desse jeito, levando a esse estilo. Então a gente vai trabalhando dessa forma. Porque muitas vezes os profissionais acham que aquele nutricionista corta tudo, tira tudo, é tudo doido, só pode comer o que não existe, né? Por exemplo, eu tô aqui no... eles acham que a gente é tudo doido, tá? Entendeu? Então tem pacientes que eu nem peso, né? Então, aquilo você já chega, a ver que o paciente já chega com um problema, ele sai da sala do nutricionista com 3. Então, quando aquele paciente chega na minha sala, eu já sei se eu vou pesar ele ou não, se eu vou tirar minha balança do armário ou não, se eu vou precisar dela ou não. Do jeito que ele já entra e senta na minha sala, eu já sei como é que eu vou fazer isso. Entendeu? Então, se eu preciso de um paciente para melhorar a microbiota intestinal, para que eu vou estar pesando o cara se eu quero tratar intestino? Entendeu? Se eu tenho um paciente que tem problema com compulsão alimentar, tá triste, aquela questão daquele número na balança, que não é nossa identidade, mas para as mulheres pesam bastante, então por que não explicar exemplos de o que é emagrecer, o que é perder peso, entender aquela pessoa? Isso é legal, entendeu? Não, no final de semana eu como, e aí eu já ganho 3 quilos de novo, fico chateado, chuto o pau da barraca. Então não vamos se pesar, porque aquele número está sendo um gatilho para fazer com que você ganhe peso e você tenha um descontrole com a comida. Então, preciso ter um controle com a comida. Entender o porquê que a pessoa come. Muitas vezes é pelo comer emocional, muitas vezes é um comer transtornado. Eu vou te dar um exemplo, um básico, Vitor. Eu atendia uma moça, que o pai dela era policial militar, e todo dia, quando o pai dela voltava do trabalho, ela recebia um batom garoto. Né? Então, um batom garoto. Um batom garoto. E quando foi um dia, né, o pai dessa paciente não voltou em confronto, infelizmente foi assassinado, e ela esperava sempre o pai na porta de casa, não tinha aquele batom garoto, e aquilo era uma significância muito grande para ela. Ficou depressiva, né, caiu naquela depressão e começou a comer, começou a sair de um peso absurdamente maior. Foi no primeiro nutricionista. Corta doce, corta tudo. Tira tudo. Então, você só pensando, visando emagrecimento. Então, a pessoa já chega lá, né, depressiva, não tem sinais de saciedade, não sabe o que é fome, tá? Não tem a questão de paladar, ela está totalmente ao contrário. O que é que você pensa? Corta tudo. Né? Então, muitas vezes você quer dar o resultado imediato para o seu paciente, corta tudo. E nessa arrumação ela começou a rodar nutricionistas. E toda vez que ela ia, era corta tudo, tira tudo. O que é que acontecia? Pau na comida, ganhava mais peso. Pau na comida, ganhava mais peso. O paciente chegou comigo, né, já desacreditada e tudo. E a gente começou a conversar. E eu comecei a identificar essa relação da história dela. Eu digo: tá. Você vai comer um batom garoto por dia depois do almoço. Que hora? Aí ela disse: mas eu gosto de treinar, eu faço treino. O que você treina? Ela: eu treino por volta de 10 horas, que quando eu volto, eu faço meu almoço. Pois você vai comer o batom garoto lá. E aí, porque depois do almoço ela come batom garoto, ela treinou. Então, se ela treinou, ela depredou o estoque de glicogênio muscular e hepático. Então, pelo fator comportamental, através da fisiologia, eu consigo encaixar para ela sem ela perceber. Então, o paciente tem que ter esse manejo. O paciente tem que ter esse truque. Ou o paciente não, o nutricionista tem que ter esse manejo, tem que saber ter esse truque. Então, por que não comer esse batom garoto depois do almoço? Se eu sei que ninguém passa por cima das leis da termodinâmica, que o que eu preciso para emagrecer é fazer um déficit calórico muito bem feito, ótimo, joga o batom garoto num déficit calórico interessante. Não precisa falar diretamente para ela, você tem que emagrecer isso ou aquilo outro, não precisa apontar,
Entendeu? E ela não vai sentir, vai fazer a dieta morta de feliz, porque teu corpo, Vitor, tá se importando, mano. Se é pão, se é batata, se é batom garoto, ele só reconhece a molécula e entrega para os tecidos. E a gente sabe que excesso de glicose faz mal. E baixa glicose, a gente pode ver Jesus Cristo. Ou seja, se eu for traduzir aqui, negão, comer é bom, saber comer é melhor ainda, mas o excesso de comida faz mal. E qual que está te causando excesso hoje? Pergunta para você que está aí, né? O que está te fazendo de excesso? Identifica. Isso, galera, ela está trazendo, e, pô, trouxe brilhante o que ele falou, é porque tem muito a ver com a pessoa primeiro entender o que aquele batom, por exemplo, o que aquele docinho, aquele chocolate, qual é o papel dele na vida, qual é o papel do docinho na sua vida. Porque a partir do momento que você entende o que aquilo ali está suprindo, a gente observa que não necessariamente essa é a única fonte de prazer que você tem. Sim. Então, a fonte de prazer ela pode ser basicamente abraçar doguinho, dar carinho no doguinho, abraçar árvore, ver passarinho, dormir, tomar banho à luz de velas. Algo que faça sentido para você, para o seu corpo. O que acontece neurologicamente é porque a gente lembra muito rápido da comida. Comida é fácil. É fácil lembrar do Kit Kat, do bolinho, do docinho. É o que galera, a gente aprendeu a gostar de docinho com uns 3, 4 anos de idade. Então é natural que o corpo doce. Tô triste, doce. Tô feliz, doce. Tô doce. Existo, doce. É o mais fácil dele lembrar. Então, por isso que, assim, parar e pensar, respirar. Qual é o papel que isso aqui tá assumindo na minha vida? Funciona. E Exato. Isso que o Titela trouxe, eu gostei pra caramba. Eu vou até comentar aqui tecnicamente, tá, fofinho? Tá, por favor. Dê as ordens. O que ele fez, galera, que é muito massa, é o que a parte mais nerd, né, do comportamento alimentar, mais técnica, entrando na neurologia, é o que a gente chama de desvio hedônico planejado. Você planejar o momento de prazer num plano alimentar, por exemplo. É muito bom quando isso funciona, porque fica mais fácil para a gente manejar isso quando é possível utilizar plano alimentar, né? E aí você conduziu mesmo o paciente peraí, deixa eu sentir prazer, conduziu a buscar a fonte de prazer ali naquele momento, que é entre a academia e o almoço, não é isso? Da sobremesa. Exato. Isso é massa, isso é massa. Quando isso funciona é muito bom. Tem uma galera que vê um pouquinho mais, vamos dizer, quebrada emocionalmente, e isso fica mais complicado. Mas quando funciona, eu acho essa técnica aí que você fez muito, muito massa, cara. Muito, muito incrível. É porque, Vitor, você pega... A gente tem que entender de fisiologia e de bioquímica, senão não existe prática clínica. Né? Senão é só uma dieta mais doida da internet, entendeu? Então você tem que saber onde é que tem deficiência de paciente. Às vezes o paciente que ele é compulsivo, ele tá comendo tudo errado, o cara não come absolutamente nada de fruta, de verdura, de vegetal, ou ele não gosta. Então a gente sabe da importância dos vegetais, a gente sabe da importância dos fitoquímicos, dos compostos bioativos, dos polifenóis. Esse é um nome muito bonito, a gente sabe muito bem disso, mas como inseri-lo na plano alimentar do paciente, é aí que está o perigo, meu caro jovem ativista da vida saudável. É como você vai colocar isso em prática para o seu paciente seguir. Tá? Se eu subo o sarrafo demais, ele não vai fazer. Se eu baixo o sarrafo demais, fica fácil, ele também vai desistir, porque isso não vai funcionar. Então, onde é que eu vou colocar o sarrafo? Né? Uma básica. Você faz, por exemplo, você já fez atividade física? Não, nunca fiz. Não gosto. Por que você não experimenta fazer algo que você gosta uma vez por semana, 2 vezes por semana? É alguma coisa. Então, eu não posso subir a escada, meu querido, de 10 vezes, 10, 15 andares. Eu posso subir a escada de um passo de cada vez. E assim na nutrição, não como vegetais. Então, vamos fazer o seguinte. Em vez de, os profissionais hoje, infelizmente, tem muitos que colocam assim, 3 colheres de sopa de vegetal cozido no vapor. Meu amigo, aquele é horrível, tem gosto de Buscopan. Sabe? Por que você não ensina seu paciente a fazer vegetais de uma maneira diferente? Por exemplo, você chega para o seu paciente, vai lá e diz, você faz uma carne cozida? Por que a gente pode colocar esses vegetais dentro da carne cozida?
Entendeu? Você gosta de fazer uma sobrecoxa no forno assado, por que não colocar os vegetais ali e dar uma refogada com azeite, jogar umas ervas? Então mudar o paladar dele, ensina, Legal. meu amigo. Não posso só chegar, corta tudo, tira isso, tira aquilo. Do mais difícil dos casos, passa tudo no liquidificador e joga no feijão. Vai consumir alguma coisa. Então, qual o manejo, Vitor, para se fazer para cada paciente de uma forma mais simples, fácil e ao alcance de todos? Você tira o... Você está tirando aí o peso da comida de forma utilitária. Exatamente. Isso é botar magia na comida. Até porque o que é mais importante a forma como a gente come do que o que a gente está comendo. Se a gente consegue mudar... Porque uma coisa é você olhar para o batom, o chocolatinho e pensar, pô, isso aqui vai me engordar. Eu não deveria estar comendo isso. Outra coisa é você comer aquilo com prazer, tendo consciência do quanto que é suficiente para você, para tua barriguinha, para sua felicidade. Abrir o espaço na mente para poder apreciar e não só para ficar na culpa, ficar remoendo, ficar brigando com a comida, é o que possibilita a gente ter uma relação boa com a comida. Isso é uma ferramenta top, Titela. Isso é sensacional. Guerra não leva você para lugar nenhum, só traz destruição. Para que você vai meter guerra com a comida? Se ela é tua aliada, entendeu? E quando você botar a comida contra você, quando você odiar seu corpo, mas não é odiando seu corpo que você vai melhorar, mas é acolhendo o corpo que você tem para você poder melhorar, entendeu? O mesmo jeito é da comida. Como é que eu acolho aquilo na minha vida? Entende, Vitor? Então, qual o manejo do profissional dentro do consultório para conseguir levar esse fácil para o paciente? Porque hoje em dia a pessoa já chega e já fala, não, eu não como isso, não como aquilo, não quero isso, não quero aquilo, quero comer isso, quero comer aquilo, estou só ganhando peso e chega com um monte de problema e te entrega, né? Então, hoje, a nutrição ela detém de várias ferramentas e uma delas de ferramentas é o comportamento alimentar, né? Que ele ajuda bastante e aí você consegue fazer com os pacientes comam melhor. Se tem pacientes que precisam de 1,5 de proteína por quilo de peso. Então, com a ferramenta, o cara nunca comeu, o cara não comeu 1 grama. Então, o pouco que ele comer já vai te ajudar. Entendeu? Então, jovem ativista da vida saudável, né? Então, você não come somente pelo fator biológico, você come pelo fator social, né? Você sai com seus amigos, senta-se à mesa. E vamos lembrar aqui de uma coisa. A hora da refeição, aquele papo ridículo de percentual de gordura não ficou para a hora do jantar, meu querido. A hora de comer é a hora de sentar e fazermos a refeição. Porque se você reparar, a palavra é comemorar. Comemorar tem que ter o quê, Vitor? Comida. E ela faz parte. A pessoa que pensa em dieta, o que é que ela vai lá dizer? Mulher, nós já estamos aqui de dieta, né? Então já estamos saindo no aniversário, então vamos logo sentar o pau aqui, vamos chutar o pau da barraca. É uma restrição, pô. Exatamente. Quando você tem um pensamento mais aberto, mais contemporâneo, de entender o porquê que você come, e você sabe que o ato da palavra é comemorar, vamos na casa do Vitor, está comemorando o aniversário dele, né? Então você entende o real sentido da festa? Quando você não faz dieta, isso te dá mais calma, mais tranquilidade, e consequentemente comemos menos. Entende? Porque ninguém vai morrer depois que emagrecer, meu querido. A vida vai continuar. Então, o que você planeja para você hoje? Sabe, Vitor? O que você planeja? Hoje eu estou com 40. Como é que eu quero estar com 50, com 60? Eu quero fazer atividade física para me manter fitness, fortes e foco, força e fé. Porque se você for pensar, se a gente colocar a nossa felicidade no corpo fitness, ela tem um prazo de validade para vencer. Porque a lei de Newton vai chegar, meu jovem, e vai cair tudo. Né? Então, por que não termos pensamentos saudáveis diferentes do que é comum? Por exemplo, eu vou para academia porque quando eu tiver mais velhinho eu quero levar minha sacola, eu quero poder ir no banheiro sozinho, eu invisto na minha saúde, entendeu? Então é sempre pensar o porquê. Você está falando de qualidade de vida, cara. Exatamente, entendeu? Então qual o tipo de qualidade? As pessoas só veem dieta, nutrição, emagrecimento, performance e acabou.
Então a outra parcela que sofre, porque se você vê, Vitor, o indivíduo obeso, ele ele tá numa maratona, cara, que ele não ganha nada, ele tá só correndo. Todo ano é uma coisa diferente, é algo diferente. Chá disso, chá daquilo, come isso, não come aquilo. Uma hora ovo pode, outra hora o ovo não pode. E é a partir da tristeza e do problema dessas pessoas que outras pessoas, né, vão lá ganhar o dinheiro dessas pessoas inventando dietas mirabolantes, perda 10 quilos em 7 dias. Se você quiser perder 10 quilos, você arranca a sua perna e você perde 10 quilos. Né? Isso é perda de peso, mas o que é emagrecer? Emagrecer é o que eu faço hoje, amanhã, semana que vem, próxima semana, próximo ano, entendeu? Ninguém engorda do dia para a noite, ninguém emagrece da noite para o dia. Cara, você trouxe sensacional isso, Tite. Trouxe a questão das pessoas com obesidade, de elas serem enganadas, né? Seduzidas pela perda de peso Então, acelerada. a perda de peso acelerada. Cara, olha só, vou fazer um comentário e quero te fazer uma pergunta, porque obesidade, beleza, a gente tem aí, tem o tal do lance de ser considerado uma doença, assim como diabetes, Sim, e é uma guerra eterna aí dentro da área de saúde. Todo mundo está querendo discutir que pessoa com obesidade ela tem que emagrecer porque é doença, isso e aquilo. Essa coisa toda. Beleza, tudo bem que doenças têm que ser tratadas, mas uma coisa curiosa de a gente pensar socialmente, obesidade é uma doença que grita, né? Então, por exemplo, isso aí que você falou de fórmulas mágicas para mudar, para resolver, não existem essas fórmulas mágicas para diabetes, hipertensão e colesterol alto. E todas são doenças crônicas, assim como a obesidade. assim como a obesidade. Mas a obesidade irrita muito mais as pessoas, porque ela é visível. Então, uma pessoa na praia com obesidade, uma pessoa com obesidade na praia, alguém vai comentar do corpo dela ou alguém vai comentar que ela tem que emagrecer. Mas se tiver um diabético na praia, ou um diabético hipertenso com colesterol alto na praia, que não tem obesidade, ninguém vai falar nada. Você repara, se você vê uma pessoa magrinha colocando uma salada no prato, as pessoas passam lá e ó, ok. Tá? Agora vê uma pessoa que está com excesso de peso colocar uma salada aí, gordinho tentando emagrecer, então já tem um preconceito, já rola isso. Para saber que a obesidade é uma doença, ok, nós sabemos. Mas como tratá-la é muito mais importante do que você está julgando. Entendeu? Isso. A gente sabe que o excesso. Vamos entrar aqui naquela nutrição fechada, bodybuilder e tal. A gente sabe. A gente sabe que o excesso de gordura corporal ela tem várias adipocitocinas inflamatórias, entre elas a TNF-alfa, fator tumoral 6. Ok, meu filho, a gente já sabe disso. A gente sabe que o excesso de peso, a gente pode ter problemas com diabetes, hipertensão, e problemas renais, e enfim, nós sabemos disso. Mas só apontar o dedo, negócio, é muito fácil. O que a gente está fazendo para mudar isso? Entendeu? Como é que tu está acolhendo o teu paciente no consultório? Como é que você está recebendo ele? Porque hoje o emagrecimento é 500 quilocalorias, se fizer bem, se não fizer, tchau. E o depois, negão, aquilo que eu disse antes da live, e o depois. Então, Cara, saber que é doença, ok, meu querido, tudo bem. Entendeu? Massa. Mas tratá-la de uma forma diferente é que hoje a gente não vê mais empatia nos atendimentos. Ninguém está falando aqui, Vitor, que quem está passando mão em cabelo, porque não são comportamental, pode tudo. O paciente, não, calma aí. Entendeu? Ninguém está aqui, ninguém está romantizando a obesidade. Não, não estamos romantizando. Mas a gente está achando uma alternativa de trabalho com mais acolhimento, né, para com que esse paciente consiga executar ali a sua tarefa, o seu plano alimentar, as suas metas e, enfim, o que tem que ser feito. cara, o reforço que a gente traz para isso aí, eu resenho isso, porque o reforço que a gente traz é que a aceitação tem a ver com essas pessoas com obesidade entenderem e aceitarem que elas podem fazer parte desse mundo. Sim. Uma com obesidade não está mais a fim de viver ou está com desgosto de fazer qualquer escolha alimentar. Daí vem vem a gente, vem um profissional de saúde e impõe esse emagrecimento da noite para o dia, a gente não resolve o problema. Então, eu gosto desse tema, Titela, que a gente está trazendo aqui, porque
gera muito problema, cara. E aí eu preciso te perguntar, porque a gente entende, beleza? Entendemos a questão da doença, entendemos a problemática, falamos Sim. da aceitação, a gente pode diferenciar a aceitação de conformidade, beleza, vamos cuidar da sua saúde, e o emagrecimento ele vem como consequência. Show. Cara, isso acontece de forma devagar, isso acontece de forma lenta e com calma, com carinho. A minha pergunta para você, que eu achei legal você comentando, eu queria só saber assim, que estratégias você utiliza, Titela, para trazer a consciência de que alguns processos eles vão ser lentos mesmo. Como que Sim, você... Porque você vê como você trabalha isso em consultório, que eu até tá. queria comentar. Ó, vamos lá. Primeiramente, você tem que saber qual o quadro que aquele paciente se encontra, né? Se é o que já tentou muitas dietas, já engordou, emagreceu. A gente sabe que os pacientes em efeito sanfona, a gente sabe que o metabolismo dele fica mais resistente à próxima restrição energética. Então, você tem que, na minha prática clínica, eu ensino meu paciente estratégia como, por exemplo, vamos colocar uma estratégia simples entre emagrecer e perder peso. Ele, doutor, né, para dar aquela diferença de balança, para acalmar o coração. A pessoa fala que, eu emagreço 2 quilos na semana, mas como um pedaço de pizza e acabo chegando na segunda-feira com 2 quilos a mais, doutor. Meu metabolismo é lento, é isso, aquilo todo. Então, a gente usa um pouco de fisiologia para explicar para esse paciente. Eu digo, olha, quando você começa a perder peso, as primeiras perdas de peso que você tem é muito de retenção de líquido. Por quê? Porque você depreda estoque de glicogênio muscular. Só que eu falo no consultório a língua mais adequada para o paciente. Então, você depreda estoque de glicogênio muscular. Para cada quebra de glicogênio muscular que você tem a perda de água. Tá? Então, você consegue explicar para ele. Então, você perde muito líquido. Aí a pessoa, entendi. Quando você come um pedaço de pizza, a pizza tem o quê? Carboidrato. Que ele vai fazer o quê? O estoque desse glicogênio muscular de novo, e hepático. Para cada molécula de glicogênio, requeremos mais água. Ou seja, você está retida. Além disso, o sódio, que é riquíssimo nas pizzas industrializadas, eles são um íon hidratado. Arrecata água também, então você está mais inchado. E não que você está mais engordou aqueles 2 quilos. Porque como é que pode, Vitor? 300 gramas de pizza que você come, você amanhece com 2 quilos mais pesado na segunda-feira. Não tem da bater, a conta não bate. Né? Então, lei da termodinâmica, a conta não bate. Outro ponto importante é, por exemplo, quando o paciente liga muito para a balança, aí eu pergunto, quanto que você pesa? Ela, eu peso 70 e 500. Se você tomar 500 ml agora de água, você pesa 71, você engordou? A pessoa, não, tomei mais água. Então, é a partir daí que eu começo a fazer uma pergunta para ele, que eles conseguem eles mesmos se tocarem. Poxa, é verdade. Como é que eu acordo de manhã pesando 90 quilos e vou dormir com 92? Entendeu? Então, o que você come, o que você bebe, entendeu? Então, tudo isso a pessoa você tem que mostrar para o seu paciente. E isso é legal porque ele aprende muita coisa. Então, ele sabe que não precisa correr para um suquinho detox na segunda-feira achando que está intoxicado, porque ele comeu um pedaço de pizza no final de semana, entendeu? Então, quando você joga essa calma, essa tranquilidade, fica tudo bonito, negão. Fica a cor mais linda. O paciente chega no final de semana, ele senta-se na mesa, e fartura na mesa não é tortura, é opção, onde você pode sentar, escolher o que você quer comer. Sabe? Então, quando você consegue explicar isso para ele, ele chega no final de semana, no almoço de família, que era um terror, já não é mais um terror, porque ele tem escolhas. Então, a nutrição, a gente consegue fazer a nutrição com escolha. Damos escolhas aos pacientes, não proibições. E aí você consegue explicar para ele bonitinho, direitinho, que aquele almoço de família, que aquele churrasco de família não é algo pecaminoso ou um pecado. Repare, a pessoa tá lá na dieta, um filé de carne. Aí a pessoa chega no almoço de família, tá lá, almôndegas ao forno. Meu filho, o mesmo bife de carne, o boi ralado feito bolinha. Entende? Então ele fica mais calmo. Coloque na porção adequada e siga em frente. Olha que coisa mais bonita. Entendeu? Então quando ele chega lá e vai ver assim, um escondidinho de batata inglesa. Aí ele olha a dieta, Pets colocou uma batata na dieta, tá lá a batata amassada. Pets colocou um bife de carne, tá lá a carne do sol escondida debaixo da batata. Ou seja, tá tudo ali, velho, que você precisa.
tanto da parte comportamental, quanto da área também nutritiva. Ah, não, Petros, mas foi utilizado uma caixa de creme de leite para fazer o escondidinho. Meu jovem ativista foi usado uma caixa de creme de leite para fazer uma porção desse tamanho. Você só come uma porção pequena, meu querido. Você não come a caixa de creme de leite toda. Então presta atenção na vida, o que tu tá fazendo de escolha. Às vezes entender o gatilho é muito melhor do que você fazer uma restrição para o seu paciente. Vitão, um bolo, ele é feito com 4 xícaras de açúcar. Se eu corto uma fatia de bolo, eu como 4 xícaras de açúcar? Cara, é porque você tá Você trazendo não come. Não Você come. não come 4 xícaras de açúcar. Mas, quando você acha que comer bolo numa dieta errada, isso compensa em você algo chamado de comportamento restritivo, onde você pensa, já errei, estou no inferno, vou abraçar o capeta, e eu quero um simples pedaço de bolo virar algo desse tamanho. Entende? Então, aquele ato de comer transtornado nele gera gera um saldo energético positivo que pode fazer com que aquele paciente venha ganhar peso, dependendo do estado metabólico da célula. Traduz, Titela, é um paciente sedentário ou um paciente que treina. Então, tem que saber onde é que vai. Bom, porque o complemento, cara, Titela, você é muito massa. Eu gosto desse pensamento. Mas eu sou teu fã, cara, eu sou teu fã. Não, a gente está junto aqui nessa resenha, porque a forma de a gente concluir esse pensamento é porque, no fim das contas, existe lá aquela frase bem comum, que o pessoal também gosta de bater na frase, que é toda restrição gera compulsão. Mas não necessariamente a gente precisa pensar na compulsão do alimento, mas pensar na qualquer privação que a gente dê para o ser humano, sono, amor, conversa, descanso, comida, qualquer privação vai dar problema. Olhar para o bolo e enxergar o bolo como um problema, vai dar problema. Vai dar problema. É só um bolo. Caramba. E acredito que uma das formas que a gente tem dentro do comportamento alimentar é trazer para o paciente a forma de ele se autorresponsabilizar por aquele bolo. Não estou falando de trocar o bolo por fit. Nunca vai. Essa conta nunca fechou. Trocar bolo por fit. Mas olhar para o bolo, olhar com carinho, sentir o sabor, deixar pegar água na boca quando come o bolo, apreciar o bolinho. Não ficar nessa viagem, o bolo é porque o bolo engorda, não sei o que, de pico, dá pico. Cara, olhar um alimento, pensar que dá pico de insulina, não, velho. Então acaba que uma ferramenta que você utiliza é trazer perguntas reflexivas para que os pacientes eles acabam chegando numa própria conclusão. Isso, exato. Exatamente. Por exemplo, às vezes o paciente fala da questão do pico de insulina, porque dá um pico de insulina e engorda, porque a insulina é um hormônio extremamente anabólico, faz com que as pessoas ganhem peso. Aí eu digo, não tem nada a ver o fundo com as calças, meu filho. Uma coisa é o fundo, a outra é as calças. E aí como você consegue explicar? Aí eu muito falo, né, entre índice glicêmico e carga glicêmica. Então as pessoas elas vêm muito contaminadas no teu consultório já com esse negócio. Não vou comer porque dá um pico de insulina. Batata inglesa não pode, só pode a doce, porque a branca dá pico de insulina. Aí eu digo, 100 gramas de batata inglesa, 11 gramas de carboidrato, 157 quilocalorias, né? 100 gramas de batata doce, 20 gramas de carboidrato a mais, né? Ou seja, lá para uns 257 quilocalorias. Aí a pessoa fica, nossa, e por que não pode a branca e a doce e não sei o que, um índice? A pessoa já fica se perguntando, meu filho, bioquímica dos alimentos, né? Vamos para cá, entendeu? Tapioca dá um pico de insulina absurdo, porque é só carboidrato refinado. Ok, vamos colocar um ovo dentro, vamos colocar um tomatinho, vamos melhorar a qualidade da refeição, entendeu? Porque o que vai fazer com que você ganhe peso ou não é o saldo energético durante o dia todo. Então a insulina é um hormônio extremamente anabólico, né? Que pode favorecer a questão do ganho de gordura se você comer muito, entendeu? Então se você comer muito. Então às vezes as pessoas já querem chegar com a tática de eu entendo de hormônios, eu entendo disso, eu entendo daquilo, e geralmente já querem falar de carga glicêmica, índice glicêmico, e na verdade, às vezes o problema é uma coisa tão simples de resolver, entendeu? Tão simples de resolver, as pessoas complicam tudo. Cara, isso aí entra no pensamento de conceitos.
O Titela, ele fala as coisas, cara, e fica aqui umas coisas nas entrelinhas. Aí eu vou só concluir as coisas que ele fala. Porque ele tá falando tudo que ele tá falando eu gosto, e acho que isso aqui ajuda a galera e faz diferença tanto para um atendimento quanto para a vida, para uma boa relação com a comida. Mas o que ele tá fazendo é dar autonomia para as pessoas. Você dá Isso. autonomia. E ter autonomia significa você não necessariamente precisar de um papel grudado na tua geladeira. E aqui ninguém falou que dieta não serve para nada ou que serve para tudo. Exatamente. Atenção, né? Não é esse o negócio. Mas você imagina, jovem, uma vida. Você tem sua vida aí. Eu não sei quantos anos cada um que vai viver. Mas esse resto de vida aí, tu sempre precisar de uma dieta nova? Sério? Há 50 anos atrás precisavam? Como é que era 50 anos atrás? Seguiam um papelzinho, um PDF? O papelzinho, o PDF, o aplicativo é só um guia. É uma orientação para sua vida. Mas não é o que manda em você. Você manda em você. Você entende? Exato. Ó, A gente só está aqui para orientar. sim, e na questão da orientação, às vezes as pessoas vêm com um nutricionismo, que é um termo que se usa bastante hoje. O que seria o nutricionismo, né? Seria, na caso, você, por exemplo, você está na mesa, vou comer um ferro, uma proteína, um carboidrato, entendeu? Aí eu chego para o paciente, o que você come? A pessoa, eu como uma proteína, uma gordura, um carboidrato. Eu digo, você está comendo matéria orgânica agora? Que legal. Não, você come comida, você come pão, você come arroz, você come feijão, você come carne, você come salada. É isso que você come. Entendeu? Massa. Entendeu? Então, às vezes as pessoas dão uma proteína, gordura, um carboidrato. Aí eu digo, tá, matéria orgânica. Entendeu o que você está comendo? Não. Aquilo é literalmente comida. E entender literalmente, você não come carboidrato, você come pão. Né? Então você vai lá, mastiga seu pãozinho, o corpo vai lá, começa, né, a questão da sua digestão, e aí entra a gente aqui, entra a questão da mastigação, e aí vai lá salivar, a digestão dos carboidratos começa na boca, né? Então tudo a gente sabe. Tudo isso a gente sabe. Agora você passar para o paciente que ele só vai ganhar peso se ele tiver em saldo energético positivo, é mais difícil dele acreditar. Por quê? Porque ele vai achar que ou um alimento engorda ou um alimento emagrece. Então, a ferramenta da ferramenta que a gente trabalha com comportamento alimentar é que eu consigo explicar para esse paciente uma pergunta básica. Quem que você acha que engorda? Quem come banana ou quem come pastel? Aí a pessoa, não. Óbvio quem come pastel, porque o pastel tá frito. Aí eu vou lá no consultório, abro a cartilha. Olha que interessante. Vitor que come pastel é o Vitor que faz atividade física, come frutas, verduras e vegetais, dorme super bem, não come ultraprocessado, nem come industrializado. Final da tarde saiu com o colega e foram comer um pastelzinho na praça. Exemplo 2, Vitor que come banana. É Vitor sedentário, que não faz atividade física, não come frutas, nem verduras e nem vegetais, dorme super mal. Só come ultraprocessado e industrializado. Achou a banana perdida na geladeira, foi lá e comeu. Ou seja, meu jovem ativista, e agora? Quem vai estar mais saudável? Quem é que vai emagrecer? É óbvio que é o cara que come pastel. Então, tudo depende do contexto como um todo. Então, o ato de você conseguir colocar isso para o paciente, colocar na cabeça que você consegue explicar em consulta, checkmate, você consegue manter sua conduta bem, de mão dada com aquele paciente, nunca contra ele, e aí você vai lá e faz com que ele chegue no objetivo. Uau! Parabéns, chegou onde você queria, já sabe comer, tá de alta nutricional. Então eu não duro com paciente mais de 6, 7 meses. A não ser meus pacientes que são diabéticos, né? Os cardiopatas, os caras que querem competir, que são galera que eles querem aquele acompanhamento direto. Mas pessoas que são extremamente saudáveis, digo, você sabe comer, você tá vindo aqui para quê? Guarda o dinheiro para gastar com cachaça, para comer seu docinho favorito. Não vai gastar com nutricionista, não. Você está de alta, meu filho. Vá-se embora. Você já sabe comer. Deu a asa, paciente voou. Legal. Chega mais um. E aí você vai ajudando pessoas. E sim, e assim, e mesmo para quem acredita no conceito de que, mas tem que ter paciente o tempo todo. Galera, se você transforma para a vida, para todo mundo aqui, nutre, não nutris, se a gente faz a diferença na vida de alguém, é óbvio que esse trabalho ele vai ser perpetuado, porque tem sempre alguém precisando de ajuda. Sim. Então, esse negócio, não, tem que fazer, voltar todo mês. Para quê? Para quê? É realmente
propósito de sabe? mudar, não, tem que ter agenda. Calma, pô. Se você faz o trabalho bom, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então, às vezes as pessoas me veem porque, assim, na verdade, eu dei um salto na questão da nutrição, né? Porque quando eu já era profissional de segurança, eu já estudava muito questão de comportamento, fisiologia e bioquímica para conseguir aplicar no consultório, né? Ah, Pets, mas como é que você consegue manter a agenda lotada? Como é que você consegue manter aí isso? Cara, trabalho digno, feito com honestidade, entendeu? Você consegue... Tem, ele chega, você vai ser retribuído de todo jeito, ele chega. Então, para que, por exemplo, aqui no Nordeste, se come muito pão? Então, eu tô meio ruim aqui do nariz que eu passei o dia na piscina, hoje beach park direto. Né? Olha só, por exemplo, o paciente lá, você coloca na dieta pão, que seu metabolismo final é carboidrato, né? Que é glicose. Aí você coloca pão, você coloca... No outro mês, o paciente vai lá, você bota cuscuz. Aí no outro mês, você coloca tapioca. No outro mês, você coloca torrada. Véi, taca logo tudo, meu irmão. Ensina esse cara a comer. Óbvio que você não precisa tacar muitas opções, que às vezes o paciente vai ficar meio perdido. Esse do aluno. Entendeu? Então eu vou lá e coloco massa. Então você pode comer ou pão, ou cuscuz, ou batata. Ou... Quando vou atender no Recife, o pessoal do Recife gosta demais. Recife, beijo para Recife. Né? Eles têm assim, uma coisa de comer, por exemplo, de manhã inhame, macaxeira, batata doce, que é os tubérculos. Isso é maravilhoso. Então ensina, velho. 100 gramas de batata doce, 20 gramas de carboidrato, 100 gramas de aipim, 32 gramas de carboidrato. Então você vai lá, tenta colocar e ele tem autonomia, ele escolhe. Mas o que as pessoas pensam? Não, tem que voltar. Tem que vir para gastar com nutricionista. Se você souber fazer um bom atendimento, esse paciente ele vai voltar por muitas vezes, ele vai aprender, ele vai te indicar. E aí, negão, é só sucesso, né? Então, dinheiro é bom? Dinheiro é bom, vamos lá, dinheiro é bom, quem não gosta? Não vamos ser honesto, mas ele tem o seu retorno quando você faz algo com dignidade. Eu tenho uma farmacinha de manipulação batendo no meu consultório toda quarta e sexta, me oferecendo, Petrus, por que você não coloca isso, você não coloca aquilo? Meu filho, eu não preciso de 20% da farmácia de manipulação. Tá? Então, tudo que o meu paciente precisa, eu coloco em comida. Se caso necessário, alguma suplementação, alguma manipulação, aí você vai lá e prescreve no que está sendo, né, necessário para o paciente. Não preciso colocar, não. Se Deus eu diz colocar isso, colocar aquilo. Então, vai na fé, devagarzinho, que você consegue. Gostei. Cara, eu nem vou comentar porque eu concordo com a linha de raciocínio, mas essa pergunta braba aqui vai para você, para a gente finalizar. Fazer uma consulta quando o paciente foi levado à força. Tipo assim, foi um adolescente lá que... Ou um idoso mesmo, que foi levado pelo filho, o adolescente foi levado pelos pais. Uhum. Não quer estar lá na consulta. Como é que tu faz? Cara, primeiro, não vai funcionar. Primeiro, a minha consulta, a minha secretária faz uma triagem, né? Então, na triagem, ela já diz, não vai funcionar. Não tem como. Eu vou dar um exemplo clássico. Atendi uma senhora, modéstia à parte, muito bem financeiramente. Ela disse, olha, já paguei milhões de nutricionistas para minha filha. E ela vai, mas nunca dá certo, já desistiu. Eu digo, pois pronto. Sua filha vai marcar uma consulta comigo, mas a senhora não vai pagar. Quem vai pagar, né, é ela. E aí ela pagou a primeira consulta. Os mediados aí, uns 6 meses, bem com muita dificuldade, conseguimos mudar a questão do maneiro de ela se alimentar e ver os alimentos e tudo. E ela conseguiu chegar lá. Então, nada levado à força vai dar jeito. Né? Por exemplo, às vezes eu atendo crianças de 11 anos, a mãe chega no consultório e diz, esse menino aqui não come nada. Esse menino aqui é só iFood, é só batata, é só pizza, é só isso, é só aquilo. Eu respiro fundo, Vitão. Força. Menino, quem que tá comprando isso pra você? Aí eles falam assim. Então as pessoas estão querendo terceirizar um serviço forçado que não vale a pena. Entendeu? Então, por exemplo, as pessoas vão lá no pediatra, tá aí, doutor, tá doente, tá disso, tá aquilo, tá ali com a babá. Então, nossa vida tá muito corrida. Então, as pessoas querem terceirizar até literalmente na nutrição. Então, não vai funcionar, velho. Eu nem atendo, cara. Então, eu termino a consulta, eu digo, você pode passar lá com a minha secretária?
pegue o valor de sua consulta e tá tudo bem. Então, eu prefiro perder com a verdade do que ganhar com a mentira. Perfeito. Né? Perfeito. Honesto. Não, saquei. Essa linha de raciocínio. Para atender essa galera, os pais, eles têm que estar eu diria que assim, facilitando, tem que estar no jogo também. Não é Isso. só terceirizar a responsabilidade toda para você. Não é você que Isso vai... não funciona. Fala, fofo. Não é você que vai terceirizar, perdão, não é você que vai salvar o planeta. Então, sim, tem que ter mostrar que a responsabilidade é deles também. Acho que essa linha de raciocínio é boa. E uma que eu gosto de utilizar é de fazer esse questionamento, caso aconteça a consulta, fazer esse questionamento para diante de mim. E aí, tu queria estar aqui? E aí uma das estratégias que eu gosto de sugerir para nutricionistas em cursos é que é bom quando você consegue ter comunicação com essa pessoa, de tal forma que você começa a falar ali com ela sobre PlayStation e Xbox, por exemplo. Aí é legal. É uma estratégia para que você tenha contato, que você tenha ligação. Dessa ligação você consegue extrair algo para nutrição, para consulta. Caso a consulta exista, tá? Eu acho legal falar isso pra galera, porque eu diria que a triagem é o primeiro ponto. Velho, não vai rolar não. Não dá, Mas velho. Não tem condição. a solução que a gente tem então deixa eu estabelecer aqui um link com esse paciente. Porque, Titela, galera, não vai adiantar fazer toda a anamnese tradicional. Toma aqui o papel, tá aqui a dieta, come quanto, Isso. come fritura, faz xixi, faz cocô. Pô, não vai adiantar. Então, já que a situação é essa, se conecta com a pessoa. Não tenha dó. Troca ideia, numa boa, sem medo de ser feliz. Né? Então, isso você consegue resgatar vários comportamentos, e até mesmo comportamento que você falou de videogame, né? Videogame, Xbox e tal. Então, como exemplo, a gente sabe que comer é fonte de prazer também, e as pessoas podem obter prazer de várias formas, né? Um jogo de futebol, eu gosto muito de ir para um jogo de futebol, gosto demais, né? Então você pode fazer um jogo de futebol, uma dança, um teatro, escutar uma música, sexo, existem várias coisas que podem te dar prazer, não necessariamente, né, a questão da comida. Então, às vezes essas anamnésias, ninguém tá tirando, ninguém tá desmerecendo aqui, tá? Não é isso. Mas é você renovar o seu atendimento, em vez de você perguntar, tá, como que? Cara, faz de maneira diferente, entendeu? E aí, como é que foi o almoço final de semana? Como é que foi com a família? Entendeu? Então, passamos um final de semana no sítio, o doutor Pedro foi ótimo, fizemos bons churrascos, eu comi, que legal. Então, o seu olhar de não julgar e acolher é bem mais importante. Mas isso não quer dizer, como as pessoas mesmo dizem, ninguém está romantizando nada. Existe aqui, literalmente, técnica para estar resolvendo isso. E a gente aplica em consultório e consegue muito bem. Isso é comunicação. Pô, ela. Cara, essa resenha a gente consegue fazer durante horas. Não, se deixar a gente fala aqui a noite todinha, até porque eu tenho que preparar minha mala hoje, não é? Porque eu tô viajando para São Paulo aí na quarta-feira, vamos para São Paulo, vamos São Paulo, cheguei, entendeu? Eu atendo... tem que ser, velho, a gente atende presencial, quer dizer, a gente atende muito online, né? Demanda maior no online. Então, até porque peso, altura, balança, isso não serve para fazer dieta, não serve. Tá? Não. Peso, altura, balança não serve para fazer dieta. Os sintomas são outros. Né? Então, às vezes, tem aquele paciente que é o presencial. Né? Brasília, eu estou chegando em maio, depois que eu voltar da Argentina, do jogo do Fortaleza. Aí eu estou abrindo Brasília e a gente vai se ver para se dar um abraço. Vamos, vai ter resenha. Vai ter bolinho, vai ter chocolatinho. Tô com um colega mineiro. Eu tô com um colega mineiro que tá passando férias aqui em Fortaleza e a gente se conhece e tá sempre junto, né? Estamos juntos esses dias todos. O cara já trouxe queijinho, já trouxe goiabada cascão, já trouxe doce de leite. Cara, isso é maravilhoso, né? Entendeu? Então, ter a calma e a tranquilidade para poder se dar bem com esses alimentos são fatores importantes que podem ser feitos por qualquer pessoa para te ajudar ao objetivo que você quer. Vou fazer das palavras do Titela as minhas, comer com tranquilidade, entender sim, comer de tudo não significa comer tudo. Você pode comer o alimento que você quiser,
desde que ele faça sentido para você e que exista equilíbrio. Para isso é importante tu aprender a lidar com a comida, numa boa. Então, pô, Titelo, eu quero te agradecer pela resenha de hoje, pela... Cara, muito bom, gostei demais. Desculpa, Cara, assim, esses olhos vermelhos, essa... Cara, hoje foi piscina o dia todinho, velho. Pai, toma banho e volta, a piscina chegou aqui, mas de coração aberto e feliz de estar fazendo essa live com você, meu amigo. pô, obrigado, cara, pela oportunidade, pela resenha. Valeu mesmo, por tudo que você falou. E espero que a galera tenha aproveitado bastante a nossa resenha. Que legal. Valeu demais, querido. A live vai ficar salva aqui. Tá salvo aqui. Vamos fazer aqui collab, aquela coisa. A live vai aparecer para os dois perfis. Oh. Tá acontecendo também a Semana Sincera. Porque isso aqui, Titela, essa nossa resenha faz parte da Semana Sincera para a galera, os Nutris, aprenderem a ter mais conexão com os pacientes ali no consultório. Para eles aprenderem a se comunicar de uma forma mais assertiva e sair dessa amnésia tradicional que você mesmo estava falando agora. Isso faz total sentido na vida do profissional e com certeza quem vai ganhar o paciente por ter um profissional bem qualificado, né, para poder ali usar as ferramentas corretas para o manejo ideal e assim conseguirmos o objetivo juntos. Isso é nutrição. Isso é nutrição. Então, tá acontecendo, galera. Semana Sincera tá aí na bio, tá? Tem muita coisa acontecendo para quem quer melhorar a comunicação dentro dos atendimentos nutricionais. Falar que nem esse menino Muito aqui. bom. Trocar Falar ideia. bonito, trocar uma ideia decente de frente com o paciente. Vitão, agradeço de coração o convite. Parabéns pela semana da Nutrição Sincera. Qualquer coisa, né? Sou o Petros, moro em Fortaleza, mais conhecido como Titela, e eu fico, meu querido, aqui à sua total disposição que você precisar. Tamo juntos demais. Obrigado de coração, Obrigado, galera. Vitão. Fique bem, um abraço.